No nosso encontro de hoje, darei algumas dicas de como organizar a rotina de um idoso com demência, garantindo a qualidade de vida tanto para o cuidador como para o idoso. Olá, eu sou Giovana Macedo, terapeuta ocupacional especialista em saúde do idoso. Sabemos que um paciente com demência, especialmente paciente com Alzheimer, ele necessita de cuidados e uma ajuda de um cuidador. Para isso, vou dar algumas dicas de como organizar essa rotina. Como terapeuta ocupacional, recomendo atividades estruturadas e rotineiras, e que essas atividades elas sejam repetitivas, pois o idoso com demência, ele precisa memorizar essas atividades desenvolvidas durante o dia a dia. Essas atividades repetitivas também melhoram o comportamento dos idosos, como agitação e perambulação. Devemos ficar atento que esse idoso é único e cada idoso tem sua rotina e seu hábito e costume. Por exemplo, se o idoso tem um hábito de tomar o banho pela manhã, você colocará na tabela neste horário. Mas use o bom senso. Se naquele dia estiver muito frio, esse banho será mais tarde. Pense como organizar seu próprio dia quando for organizar a rotina do idoso. O grande desafio do cuidador é trazer atividades que proporcionem satisfação e alegria para aquele idoso. Podemos criar uma tabela organizando todas as atividades do idoso, desde ao acordar até ele dormir. Não esquecendo das atividades lúdicas e os passeios que serão realizados durante o dia. Dessa forma, se o cuidador familiar se ausentar, saberemos que qualquer pessoa pode dar continuidade a essas atividades do idoso. Para fazer o plano diário, comece pensando todas as atividades que foram realizadas semana passada. E as atividades de ontem? O que foi feito? Será que deu certo? Teve agitação? O idoso gostou de ser realizada? Como devem ser essas atividades? Elas devem ser prazerosas e ter significado. Utilizar as habilidades do paciente. Criar uma sensação de normalidade. Envolver, quando possível, familiares e amigos. Ser apropriada para adultos, que não infantilizar para idosos. Dar alegria e promover a autoestima do idoso. Enfatize o processo e não o resultado. Exemplo de um plano diário. Ao acordar, dar bom dia para o idoso, falar que dia é hoje, que mês nós estamos. É importante o idoso ter um calendário no seu quarto. Após fazer essa atividade, será que o idoso quer tomar um banho? Se não, a gente vai logo para o café da manhã. E assim vai seguindo a manhã do idoso. Seria ideal fazer um passeio, fazer uma caminhada, uma leitura de jornal? Cada idoso tem as suas preferências. No período da tarde, iniciamos a atividade com o almoço. Após o almoço, alguns idosos gostam de descansar. Caso ele não goste de realizar essa atividade, podemos ouvir uma música, assistir o jornal, realizar uma leitura. Isso fica a critério de cada idoso. No período da noite, podemos iniciar com atividade de musicalização. O importante, o cuidador saber que essas músicas devem ser do interesse do idoso e não do cuidador. Após o jantar, podemos realizar algumas atividades como cartas, relaxamento ou até uma oração. Agora seguem 10 dicas rápidas para o cuidador na aplicação das atividades. Seja flexível e paciente, o tempo dele é diferente do seu. Encoraje a participação do idoso nas atividades de vida diária. Evite corrigir o idoso, ajude a refazer. Ajude o idoso a ser o mais independente possível. Não faça por ele, e sim com ele. Dê o poder de escolha ao idoso, por exemplo, escolher sua própria roupa. Simplifique sempre as instruções. Fale sempre de forma direta, com um bom tom. Estabeleça sempre uma rotina que seja familiar. Tente entender e responder aos sentimentos do idoso. Às vezes, uma expressão facial fala o que ele está sentindo. Simplifique, estruture e fique de olho. Ofereça incentivo e apoio. Passe segurança e tranquilidade. Lembre-se que promover atividades físicas e ao ar livre também são importantes, como alongamentos e passeios. A participação dos grupos na terceira idade também são importantes, como por exemplo, grupos de igrejas e grupos de musicalização. É importante também eleger um dia específico para essas atividades. É importante revisar constantemente a rotina, verificando o que deu certo e o que não deu certo. Passei algumas dicas de como organizar a rotina de um idoso, mas existem várias técnicas de adaptação e treinamento a cuidadores. Procure um bom terapeuta ocupacional e dê a melhor qualidade de vida para o seu paciente. Bem-estar e longevidade aos dias que seguem. Até breve!